Olá, queridos historiadores! Aproveitando que mês passado foi o mês da independência, hoje nós, do canal História em Filme, vamos trazer uma entrevista com as diretoras do grande sucesso Independência ou Morte, lançado em 2 de setembro de 1972, que apesar de ter ido ao ar há muitos anos, continua ajudando estudantes do mundo inteiro a aprenderem e compreenderem a importante independência brasileira. Antes de partirmos para a entrevista, vamos deixar aqui uma breve explicação a respeito desse episódio. Então, passa a vinheta. A independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, marcou a separação do país de Portugal e o fim do domínio colonial português. O processo foi influenciado por diversos fatores, como o descontentamento das elites brasileiras com as medidas centralizadoras de Portugal, o aumento dos impostos e a pressão internacional por mudanças. O movimento ganhou ainda mais força quando o príncipe regente, Dom Pedro I, recusou-se a cumprir as ordens das cortes portuguesas, que desejavam limitar sua autoridade. Foi então, no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, que Dom Pedro proclamou a independência com o famoso grito Independência ou Morte, dando início ao Império do Brasil, com ele como primeiro imperador. Agora, sem mais delongas, vamos à entrevista. Bom, nós separamos 5 perguntas para 5 diretoras e mais uma pergunta extra. E vamos chamar uma diretora por vez para que a entrevista se torne algo mais íntimo e exclusivo. Então, pode entrar, Maria Antônia. Olá, Maria, tudo bem? Boa tarde. Nós separamos uma pergunta muito interessante para você, já que você é a roteirista do filme. Então, nós queremos saber como foi o processo de criação do roteiro do filme. Bom, foi bem trabalhoso no começo, confesso, porque a gente teve que estudar bastante, porque a nossa equipe queria fazer o máximo de realista possível. E deu bastante trabalho e tal, e tanto que a gente não usou tela verde. A gente teve que viajar mesmo e tal, mas tudo isso valeu a pena, todo esse esforço valeu a pena. Muito obrigada, Maria. Agora, eu chamo a diretora Bianca, que vai nos falar um pouco melhor sobre esse processo da independência, vai explicar o porquê de ter escolhido, esse momento da história, poderiam ter escolhido vários outros, e é isso. Pode entrar, Bianca. Olá, Bianca. Então, a produção, nos informou que, além da Maria Antônia, você também participou do processo criativo do filme. Então, nós queríamos que você nos explicasse, nos fornecesse uma breve explicação do episódio da Independência, por favor. Okay. A independência do Brasil foi um processo envolvendo diversos conflitos que resultou na separação de Brasil e de Portugal, criando assim um país independente. Isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. O contexto desse episódio envolve fatores políticos, econômicos e sociais que se desenvolveram ao longo de anos de tensões entre a colônia e a coroa portuguesa. Isso. Além disso, a gente também queria saber o porquê que esse episódio te despertou interesse, Por que escolher justamente esse episódio, a independência brasileira? A gente pensou que muitas pessoas não conhecem a história do nosso país. Então, a gente teve a ideia, Por que a gente não faz um filme explicando a história e tentando ensinar esse conhecimento, assim, para as pessoas que não têm acesso a escolas e tal. Não é mesmo? Por que não ligar o útil ao divertido? Muito obrigada, Bianca. Agora, essas próximas 2 perguntas vão ser um pouco mais envolvidas no enredo da história, falando um pouco mais dos personagens. Então, agora eu chamo a diretora Lara Lopes. Olá, Lara, tudo bem? Nós separamos a seguinte pergunta para você. O que você acha do papel de Dom Pedro e Maria Leopoldina no processo da independência? Maria Leopoldina e Dom Pedro desempenharam papéis complementares na independência do Brasil. Leopoldina teve influência diplomática e estratégica crucial, ajudando a articular a ruptura com Portugal, enquanto Dom Pedro é mais conhecido pelo Grito de Ipiranga e pelo Dia do Fico. Ambos atuaram para manter o Brasil monárquico e sob controle das elites.
Muito obrigada, Lara. Bom, gente, ao falarmos de Maria Leopoldina, automaticamente também entramos na pauta do papel das mulheres no processo de independência. E para nos responder sobre esse assunto, ninguém melhor do que Luísa Nogueira, que além de diretora, é uma ativista e feminista em suas redes sociais. Então, Luísa, em relação ao papel das mulheres, o que pode nos falar sobre interligado ao filme? Boa tarde. Bom, o papel das mulheres na independência do Brasil foi significativo, embora muitas vezes subestimado. Elas participavam ativamente de manifestações e organizavam eventos e etc. Um exemplo é a Maria Quitéria, que lutou disfarçada de homem. Destaca a coragem feminina. Além disso, o reconhecimento histórico delas nesse período ainda é limitado, mas é um crescente esforço para valorizar as suas histórias. Realmente, não poderíamos esquecer de falar, sobre Maria Quitéria. Obrigada, Luísa. Então, gente, para finalizar a entrevista com chave de ouro, nós separamos 2 perguntinhas um pouco mais informais, Um pouco mais de curiosidades dos fãs. E agora nós vamos dirigi-las a Gabriela Medeiros. Então, Gabi, qual foi a mensagem que você quis passar através do filme? Obrigada pela sua pergunta, Sofia. Enfim, o filme foi a forma que eu encontrei de eternizar e ajudar os nossos telespectadores a entenderem esse marco da nossa história de uma forma mais didática. A mensagem principal é transmitida a partir dessa narrativa mais romantizada do processo de independência do Brasil, com destaque para a figura de Dom Pedro I e de José Bonifácio. O filme é ousado e contestador, colocando em xeque algumas visões mais heróicas da história presentes no imaginário do nosso grande público. E agora, a pergunta que não quer calar. Como foi feita a escolha do elenco? Porque esse Dom Pedro, pelo amor de Deus, gente? Então, Gabi, como é que foi feita? A escolha do elenco foi mais demorada, porque a gente queria achar os atores perfeitos para interpretar cada personagem. Eu acho que deu certo, né? Enfim, os atores, eles foram escolhidos muito pela sua experiência e também, principalmente, pela a questão de que eles se encaixavam perfeitamente com os personagens interpretados. A gente tem como um bom exemplo Tarcísio Meira, que interpretou o Dom Pedro I, e o Dionísio de Azevedo, o ator que deu vida a José Bonifácio. Obrigada, Sofia, pela sua entrevista tão boa. Obrigada, Gabi.